Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara NH. Hoje vamos conhecer melhor o Instituto LUSP e o trabalho que ele desenvolve com as famílias e amigos de vítimas da Covid-19. Conversamos virtualmente com a psicóloga Ana Reis, especialista em luto, mestre e doutoranda em teologia pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e fundadora do Instituto LUSP, especializado em luto, trauma e emergências psicológicas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela é supervisora do GAP Covid-19 na Matriz Caxias do Sul. Também recebemos no Vitalidade a psicóloga Flávia Daroldi, que possui formação em aconselhamento no luto pelo Instituto LUSP, é psicoterapeuta EMDR, responsável pelo núcleo LUSP em Capinzal, Santa Catarina, coordenadora de grupo de apoio e da Pastoral do Luto na paróquia São Paulo Apóstolo, em Capinzal, Santa Catarina, e também coordenadora do GAP Covid-19 na LUSP Matriz. Ana e Flávia, então, sejam muito bem-vindas aqui no virtualmente hoje, nosso bate-papo, né? A Ana está em Caxias, a Flávia está em Santa Catarina? Isso mesmo. E nós aqui em Novo Hamburgo hoje interagindo, então, para trazer esclarecimentos e também falar sobre a importância, né, de se viver o luto e que luto é esse que a nossa sociedade está vivendo em relação a essa pandemia. Então, é um importante tema. Sejam muito bem-vindas. Né? Muito obrigada, um abraço a todos. Começando, gurias, explicando para quem está assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, no Facebook e no YouTube, um pouco mais sobre o que é esse Instituto LUSP, né? A gente viu que ele é especializado em luto, mas como ele atua e qual a abrangência dele? O Instituto LUSP tem 20 anos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Flávia é a representante do núcleo Santa Catarina. É uma equipe de 34 profissionais, não apenas psicólogos, mas enfermeiros, fonoaudiólogos. Ao longo de 20 anos, então, esses profissionais trabalham especificamente com o tema luto, trauma e emergências psicológicas. Agora, com a Covid-19, então, nós nos voltamos para cuidar dos aspectos relacionados à pandemia, e o Instituto LUSP trabalha, então, dentro dessa perspectiva do adoecimento, do estresse, do luto e do trauma, através de atividades como o plantão psicológico, aconselhamento psicológico, psicoterapia individual, familiar e infantil, e atendimentos domiciliares, online, hospitalares e funerários. E também grupos de apoio ao luto. Todos os grupos de apoio do Instituto LUSP são abertos e gratuitos. E a abrangência de vocês, qualquer pessoa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, pode participar? Como chegar até o Instituto LUSP? Hoje, em função da pandemia, nós temos o recurso de atendimento online. Os grupos de apoio que há 2 anos atrás eram especificamente presenciais, acontecem hoje online também. Então, ele não se restringe só ao contexto Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pessoas de todo o Brasil podem entrar em contato pelo 54 30 28 0015 e serem incluídos dentro dos grupos de suporte psicológico online. Precisa, Ana, assim, de um encaminhamento de um médico ou de um psicológico, ou um psicólogo, desculpa, ou qualquer pessoa que esteja assistindo, não esteja se sentindo bem, está buscando um apoio, perdeu algum amigo ou um parente em relação à Covid-19, pode entrar em contato com vocês diretamente, assim? Pode entrar em contato diretamente. O Instituto LUSP tem um programa chamado SOS Pandemia, que se divide em grupos de atendimento, e esses grupos oferecem 4 consultas de aconselhamento psicológico gratuitos, e depois, caso exista a necessidade da pessoa seguir em acompanhamento, então existe o programa de atendimento em assistência humanitária, que são os atendimentos de baixo valor ou sem custo. Existe o atendimento pelos planos de saúde, o SSI, a Unimed, e existe os atendimentos particulares também.
No SOS Pandemia, a gente tem o grupo que atende o SOS Despedidas, que é focado em situações de luto e perdas, o SOS Profissionais de Saúde, o SOS Organizações e o SOS Educação, que atende professores, pais e alunos. É um trabalho bem amplo, então. Sim, é um trabalho bem amplo. É para que a gente tenha uma ideia da contingência de atendimentos. Até hoje, o Instituto LUSP, nas 7 cidades, já acolheu mais de 30 mil famílias. De um modo muito especial nesse último ano, dentro da perspectiva da própria pandemia, não só para situações de luto, mas para lidar com questões relacionadas ao medo, à angústia, ao estresse, às mudanças, às crises financeiras, a gente foi abrindo esses espaços para dar conta dessa demanda que as pessoas vinham trazendo, então, a partir do enfrentamento da própria pandemia. Porque a gente não tem aí um cenário de uma curta quilometragem, né? Na verdade, é uma maratona. Então, as pessoas, à medida em que elas foram vivendo as mudanças, elas também foram sentindo o nível de dificuldade aumentar, o estresse, as repercussões sociais, o luto coletivo. Então, a gente foi abrindo frentes de cuidado. A gente sabe a importância, né, dos grupos de terapia, mas também é conhecedor da realidade financeira, né, principalmente desse momento. Muitas pessoas não têm condições de fazer um investimento, né? Então o Instituto Luto vem como uma alternativa, não só para quem perdeu um familiar ou um amigo, mas como você falou, Ana, para todo mundo que está vivenciando. A gente conversou no decorrer do ano com vários profissionais que falaram sobre a rotina familiar, que falaram sobre as crianças fora da escola, falaram sobre o teletrabalho e o home office, né? E como isso estava mexendo com o psicológico das pessoas, porque transformou totalmente a rotina delas, né? E agora nós temos os pais tendo que tomar decisões também, os filhos voltando para a escola ou não voltando, né? Então é uma situação delicada que toda a sociedade está vivendo, e o Instituto LUSP também dá um suporte para isso, né? Inclusive para os professores agora que devem voltar para as salas de aula. Uma experiência bem atual aqui na saída da semana passada, com o retorno para a escola, de suporte para os professores para essa adaptação abrupta, porque os professores tiveram que se acostumar com o trabalho em casa e com todo o domínio de classe no online, né, e o acompanhamento de pais e de alunos. Tiveram que pensar atividades diferenciadas, muitos professores tiveram que fazer o esforço de reaprender a sua ação no online, e agora, muito rapidamente, vão ter que voltar para a sala de aula também. Então, existe toda uma preocupação dos professores de, por exemplo, como lidar com transtornos de ansiedade dos alunos, com os medos que os alunos possam sentir, como eles podem também reintegrar essas turmas que vão ser reorganizadas dentro da sala de aula. Ao mesmo tempo, esse período rápido de adaptação, de abrir mão do online de novo para voltar para a sala de aula com todos os procedimentos e protocolos próprios da educação. Também esse grupo relacionado aos professores e à ação de ensinar sofreu muitas mudanças. A gente vem trabalhando aqui com mais de 118 escolas só na cidade de Caxias do Sul, pensando programas, lives, espaços abertos para os professores poderem trazer suas dúvidas e receberem um fortalecimento, um conjunto de ferramentas, né, para reforçar a sua resiliência e poder voltar a trabalhar com segurança. De certa forma, todos nós estamos tentando retomar uma boa sensação de reasseguramento para seguir em frente, né? E a cada mudança no ciclo pandêmico, a gente se depara de novo com isso. Sem falar dos profissionais da área da saúde, né? Enfermeiros, técnicos ou as próprias pessoas que trabalham dentro das UPAs, das UBSs, dos hospitais. Também vocês prestam todo um atendimento para o pessoal da saúde. E os agentes, os assistentes familiares
funerários, né? Sim. Que muito pouco se fala desse trabalho e é um trabalho fundamental que essas pessoas fazem, se esforçando muito para que as despedidas possam acontecer de uma forma digna, apesar de todo o protocolo de cuidado no caso da Covid-19. Gurias, o que que o luto mudou? O que que vocês percebem, assim? A gente já falou aqui no programa sobre o luto e nós conversamos sobre a importância dos que os rituais assumem, né? Independente da espiritualidade, da fé ou da religião de cada um. Mas o que que vocês percebem, assim, de alterações na vivência desse luto? Porque muitas vezes é negado a chance de se despedir ou de se preparar para a partida, né? Então, gostaria que vocês comentassem da realidade de vocês, o que que vocês percebem. Flávia, tu queres trazer um pouco? Então, é importante que a gente pense juntos sobre esse conceito de luto, né? Porque a gente precisa, talvez, olhar que ele é uma reação diante de um rompimento de vínculo. Que hoje a gente está aqui falando, né, em decorrência do Covid e por morte, mas ele também abrange outros rompimentos, né? Outras separações, outros distanciamentos e outras perdas. E o luto especificamente por morte, às vezes a gente também pensa que está muito atrelado à tristeza e ao pesar. Mas a gente vai precisar ampliar esse conceito como tantas outras reações e tantos outros impactos em diversas áreas da nossa vida. Na área física, na área cognitiva, nas questões espirituais, comportamentais. Então, é muito importante que a gente também fique atento aos sentimentos que estão, que fazem parte, né, desse processo. E que ele é de altos e baixos, de oscilações. Então, o que a gente percebe hoje é também essa maior ambiguidade e dificuldade das pessoas com a irrealidade da perda, porque em decorrência da diminuição e do não visualização, né, lá no velório do seu falecido no caixão, isso está ocasionando, de uma certa forma, inclusive cerebral, uma dificuldade da gente entender que aquilo aconteceu. Então, é como se demorasse um pouquinho mais para essa assimilação da informação, do que em outros momentos, quando a gente tinha um ritual maior e toda essa presença da comunidade e do apoio. Porque o ritual fúnebre, ele tem essa função de dar esse apoio, receber esse apoio e esse suporte da comunidade, como também valida para a família, ou seja, reconhece essa família como uma família enlutada. Agora, com o distanciamento, com essa dificuldade da presença física das pessoas que gostam da gente, que agora precisam, às vezes, fazer ligações, mandar mensagens via redes sociais, para poder alcançar, para poder gerar um abraço e um conforto, mas muito diferente daquele que a gente estava habituado antes da pandemia. Esse processo de ruptura, né? A gente não consegue, então, acompanhar quem a gente ama no hospital, a gente não pode vestir essa pessoa, porque isso fica a critério das equipes dentro do hospital, a gente não pode ficar pertinho e ver a evolução, seja da própria cura ou mesmo do adoecimento, né? A gente não pode se despedir de pertinho dentro do hospital, e quando a gente recebe quem a gente ama, já está lá, blindado, fechado, numa urna que vai ou para cremação ou para o sepultamento, e às vezes a gente não consegue nem as orações. Aqui nós fizemos um trabalho com SOS religiosos, criando um 0800 com a ajuda do nosso bispo da paróquia, para garantir as orações para as famílias que acreditavam. Porque o que restou para algumas famílias, para alguns de nós? Eu também perdi um irmão por Covid-19, hoje, inclusive, está fazendo 5 meses. O que restou para essas famílias foram as orações. E, às vezes, uma oração online, feita no celular,
com a urna ali, algumas pessoas, porque nem todos podem vir, né, em função do isolamento, e o celular com o religioso fazendo as exéquias, fazendo a oração para a família toda. Então, essa é uma experiência que, como diz a Flávia, deixa o processo de luto muito irreal, muito abstrato. E a gente precisa ir aos poucos concretizando que isso aconteceu. O rito dentro da sociedade, ele tem essa função de dizer, olha, nós estamos com vocês, isso que está acontecendo aqui é real mesmo, e receber o apoio de todos, e isso nos ficou frágil, né? Nós ficamos vulneráveis. O acolhimento também, como a Flávia falou, de tu não poder chegar a abraçar um amigo teu, né? Transmitir de uma forma mais carinhosa e calorosa todo esse sentimento. A maioria das condolências são via Facebook e outras mídias sociais, né? E eu acho que isso também traz um pouco de dor. Acho não, né? Isso traz dor para a pessoa que também não recebe um acolhimento, às vezes, muito restrito ao núcleo próximo da família, né? E aos amigos, às vezes, o que a gente ouve falar, ele tinha tantos amigos, ela tinha tantos amigos e ninguém pôde se despedir, ninguém pôde estar presente. Eu espero que com a passagem do tempo e as coisas podendo voltar um pouco mais, apesar das mudanças, um pouco mais dentro do que é presumido para nós enquanto mundo, né? Porque a pandemia ela causou essa ruptura de mundo presumido. De repente, o mundo que a gente vive não é mais aquele que a gente estava acostumado a viver. E nós fomos mergulhados numa crise, e aprender a viver em crise implica sair daquele pensamento típico de eu posso planejar a médio e longo prazo e começar a pensar, bom, eu tenho que me organizar no aqui e agora, eu não posso fazer muitos planos, né? Não tenho mais essa extensão de segurança e de tempo que eu tinha antes. Essa ruptura de mundo presumido precisa ser restabelecida em algum momento. Então, eu espero que com a passagem da pandemia a gente consiga, por exemplo, ritualizar de outras formas, de novas formas, quando tudo isso passar, a importância dessas pessoas amadas nas nossas vidas, né? A importância delas nas nossas famílias e também nas nossas comunidades. O luto já não é um processo fácil de ser vivido e agora vocês consideram que está mais difícil ainda, né? Sim, pela Covid-19 a gente tem alguns fatores complicadores e a gente precisa lembrar também que nós temos famílias que perderam mais de uma pessoa, né? Não apenas um processo de luto, mas uma condição de perdas múltiplas, por exemplo. Cada pessoa ela costuma viver o luto de uma forma diferente, se expressar de um jeito diferente, uns choram mais, outros ficam mais quietos. Não tem uma reação, né? Tudo depende, não depende do sexo, não depende da idade, é algo muito específico de cada indivíduo. O luto ele pode ser caracterizado, né, como muito individualizado. A gente costuma dizer que ele é como a nossa impressão digital, ou seja, ela é muito única, muito particular. Então, a gente precisa, às vezes, cuidar também quando a gente exige do outro algumas reações que, para nós, são esperadas ou naturais, né? E, às vezes, então, se o outro não chora ou se o outro não fala, às vezes a gente vai até pensar que ele não está com dor ou não está em sofrimento. Então, é muito particular essa vivência e essa expressão através de palavras ou através de emoções ou através de não falar sobre isso. Mas isso não vai medir o tamanho da ausência ou o tamanho dessa dor. Então, acredito que é um convite para a gente também estar olhando para o luto de uma forma muito particular, individual e dinâmica, né? Porque a gente também, às vezes, espera um caminho linear. Então, as pessoas, às vezes, no consultório trazem essa frase, né? Essa semana eu estou mais triste e eu estava indo tão bem, então eu regredi. Então, no luto, não é algo que a gente vai utilizar, né? Então, o psicólogo, o aconselhador, ele vai
dar uma psicoeducação, vai fornecer informações para esse enlutado, que esse processo é de altos e baixos. Ele é através das oscilações entre olhar para a perda, vivenciar esse processo de luto, mas também ir vivenciando a vida, a rotina, as coisas que aqui estão nos chamando da continuidade da vida. Mas essa oscilação é que vai permitir essa elaboração. A oscilação também é um processo de dosagem do pesar. A dor é o custo do compromisso de amar. E cada um de nós, como disse a Flávia, ama do seu jeito. Além disso, a gente tem idades diferentes, histórias de vida diferentes, personalidades diferentes. Então, nas famílias, é muito importante que a gente respeite a experiência de cada um. Às vezes, as pessoas nos perguntam assim, bom, como especialista, quais são as perguntas ou qual é a abordagem que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas enlutadas? Eu gosto muito de uma ideia de uma ajuda aberta, porque à medida em que não tem receita, como diz a Flávia, e a gente precisa se autorizar a viver a experiência do nosso jeito para que ela possa fluir, então perguntas do tipo, como eu posso te ajudar? Ou o que eu posso fazer para não te atrapalhar nesse processo? Já é de muita importância, né, essa abertura. O que é mais facilitador para você agora? E uma presença segura, né, disponível. Algumas experiências que a gente teve aqui com famílias que perderam pela Covid e que chegaram em casa após sepultamento e havia uma cesta com biscoitos, café, frutas, com cartão na frente da porta dizendo, nós estamos com vocês. A gente está aqui, se precisarem de nós, contem com a gente, né, naquela cestinha. Então, claro, essa questão da alimentação, né, que dá suporte, aconchego. Quantos países, depois da Segunda Guerra Mundial, foram reconstruídos com uma mão no ombro, um prato de sopa, uma xícara de chá? Às vezes a gente pensa que o cuidado é algo muito complicado, mas nas situações de grande desafio, não é. É um movimento de eu me importo, você me ensina sobre a sua experiência e eu me coloco à disposição de te acompanhar do jeito que for mais confortável para você. A que sinais a gente tem que ficar atento, por exemplo, para ver que o luto, embora seja um processo normal, né, que a pessoa está desenvolvendo uma depressão ou alguma outra doença relacionada, por exemplo? Então, a gente estresse traumático, né? Isso, a gente entra aí num contexto mais voltado para a questão do luto complicado, talvez. É muito importante a gente pensar que nos primeiros anos, todos esses sintomas, negação, protesto, dor, revolta, revisão, rememoração do relacionamento com a pessoa querida, como foi os últimos meses com essa pessoa que a gente ama, isso tudo é natural e vai fazer parte do caminho. Quando é que a gente começa a se preocupar? Quando há algum tipo de bloqueio em alguma esfera da vida. Eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo mais me relacionar com outras pessoas, eu não estou conseguindo me voltar para alguns projetos que eram importantes, que até certo ponto tudo bem eu interromper, mas eu não estou conseguindo mais voltar para eles. Então, não apenas um foco em cima de sintomas, mas muito mais em como esse indivíduo vai construindo significado e como ele vai vivendo a vida a partir da perda, não nos primeiros meses, claro, porque todos esses sintomas são previstos, mas talvez por quanto tempo esses bloqueios em diferentes esferas da vida desse indivíduo podem se colocar. Então, a gente vai prestar atenção nesse aspecto. Falando um pouco em relação ao luto infantil, né? O que se espera das crianças, né? E como os pais, os professores e a sociedade, de uma forma em geral, pode ajudar eles a passar por esse momento, por exemplo, quem perdeu o pai, a mãe, um avó, né? Ou mesmo colegas e amigos de infância.
É muito bonito trabalhar com luto infantil e, ao mesmo tempo, é bastante mobilizador, porque a criança que chora e que sente falta de alguém que ama, mobiliza no adulto muitas reações. E, na grande maioria das vezes, o que a gente testemunha na prática é que as crianças têm condições, sim, de lidar com o luto. Os adultos é que se atrapalham, porque eles não suportam muito a reação da criança de tristeza, de preocupação, de medo, de dúvida, mobiliza muito o adulto. Então, a gente sempre procura integrar a criança no luto familiar, que é poder contar para ela, numa linguagem simples e tranquila, o que é que está acontecendo, por que, que as coisas estão diferentes, por que, que os adultos estão reagindo de um modo diferente, se existe a possibilidade de ir até o ritual de despedida, o ritual fúnebre, a gente disponibiliza isso para a criança, e claro que não num horário, num período em que seja muito intenso para ela, como, por exemplo, quando se abre a sala velatória, né? Logo no primeiro momento de abertura, porque os adultos vão estar bem mobilizados, ou na hora do sepultamento, mas uma participação intermediária. A criança pode fazer desenhos, ela pode escrever uma cartinha, ela pode entregar essa cartinha lá, colocar na urna, sobre a urna. Ela fará a pergunta se ela sentir que pode, senão ela vai trazer esse conteúdo com tempo, com calma, mais tarde. Orienta-se sempre que quem fica com a criança, que quem deve dar a notícia para a criança é alguém que ela ama, que ela confia, porque já é difícil receber a notícia, né? Entra num território de descrédito em nós. Então, essa pessoa que vai formando uma espécie de cola de segurança para essa criança ao longo dos dias. As crianças gostam muito de se sentir úteis, elas precisam sentir que elas fazem parte da família, que elas podem ajudar. Elas podem ter algum tipo de material como lembrança dessa despedida, uma folha do jardim, uma pétala de rosa, né, para ter no seu diário, enfim, dependendo da idade da criança. É muito importante que as famílias integrem a criança no processo de luto para reforçar o vínculo de confiança também, porque se não contam para a gente o que está acontecendo, é como se dissessem para nós que a gente não merece saber ou não tem condições de lidar com aquilo. E, na verdade, as crianças têm condições de lidar e, inclusive, de ajudar os adultos. Que tipo de reações são consideradas normais, né? Essa palavra não é a mais adequada, assim, mas o que pode se esperar de uma criança enlutada? Que tipo de manifestações ela também pode estar dando de dor e de sofrimento que não seja necessariamente o choro, né? A criança tem o seu próprio jeito de expressar. E sim, reações normativas e esperadas é um termo que a gente utiliza, sim. Às vezes, as crianças esperam um pouquinho, alguns dias, alguns meses, para trazer diretamente o tema, porque elas querem garantir que elas não estejam invadindo muito o adulto. Então, tem crianças que, num primeiro momento, brincam e a gente tem a sensação de que elas não entenderam, mas elas entenderam. Né? Tem crianças que parecem reagir normal e, à noite, elas pedem para dormir com os pais, então elas estão dando sinais de que elas perceberam a ruptura, de que algo muito diferente aconteceu, e tem crianças que conseguem trazer o tema diretamente. Em geral, as crianças tendem a cuidar dos adultos também, e elas vão trazendo o tema à medida que elas sentem que os adultos conseguem responder para elas de um modo confortável, porque a criança também tem a preocupação de manter o adulto funcional para que ela possa ser cuidada, né? Então, ela vai ter esse feeling natural, né? De ou brincar um pouco mais para dar esse tempo para o adulto, ou sentir que o adulto já dá conta, e aí aqueles adultos que estão mais mobilizados não são, às vezes, o que ela vai procurar para conversar, mas aí ela vai procurar outros que ela confia para conversar sobre o tema. As crianças têm recursos.
Você falou bastante das mortes coletivas, assim, até dentro de uma mesma família, por exemplo, perder o pai, a mãe, o avó, o tio, né? Vocês têm trabalhado bastante com a questão de fobias em relação a isso, ao medo da morte também? Sim. Mesmo antes do luto, todos nós estamos vivendo sob o guarda-chuva do medo, né? O medo do contágio, a atenção a todos os sintomas, a possibilidade até da diferenciação entre os sintomas que se manifestam mais de um modo mais psicológico da doença e os sintomas propriamente. Então, claro, é um pouco aquilo aqui na nossa região em italiano, tem uma expressão que diz assim, quando o ladrão entra, a gente tende a reforçar as trancas, né? Então, diante de uma situação de luto, a gente naturalmente vai sentir medo de perder outras pessoas e de adoecer também. Procurar informações e poder falar do medo é um aspecto muito importante. Assim como no amor, cada um de nós reage com medo a seu modo. Algumas pessoas negam e falam, não, tá tudo bem, mas a gente vê que lá dentro tem todo um complexo de preocupações. Outras pessoas conseguem falar mais abertamente. O nosso sistema nervoso central, para assimilar traumas e rupturas, ele precisa de ajuda. Ele é um aparelho digestório, digamos assim, de tudo que chega para nós, o nosso cérebro, né? A Flávia pode falar disso melhor do que eu até. E quando a gente não traz a palavra, a gente tende a assimilar, digerir isso com outras reações que não são tão confortáveis ou seguras para nós. Então, é muito importante que a gente traga a palavra o que a gente está sentindo. E no caso de perdas múltiplas, as redes de apoio, elas precisam ser muito mais acionadas, porque esses indivíduos, então, perderam mais do que uma pessoa do seu suporte, né, que sustentava a vida desse indivíduo. Então, as redes de apoio, elas têm que entrar aí, as comunidades religiosas, o grupo de oração, os amigos, as colegas de escola, quando a gente fala, né, dentro do contexto escolar, os colegas de profissão, eles precisam se fazer mais presentes. Flávia, quer complementar? Eu fiquei pensando aqui, Ana, sobre o congestionar, né, que a gente usa bastante essa palavra, né, quando a gente explica sobre o luto. Então, é bem essa palavra que acontece lá no cérebro. As coisas que não são expressadas, ou inclusive não ficam pertinho de nós, ou seja, a gente não tem a consciência de que aquilo está acontecendo, é como se ficasse à parte, isso causa um congestionamento. Então, causa o bloqueio e o congelamento daquela memória. Porque o trauma, ele é essa característica, né? São questões que ficaram congeladas no tempo. Então, diferente de quanto tempo passe, a gente ainda vai estar reagindo com o sofrimento a partir disso. Então, a palavra, os grupos, a rede de apoio, o expressar, ele vai descongestionar esse sistema. Ele vai ventilar, que é uma palavra que a gente também explica lá no grupo do Covid, né? Estar no grupo de apoio, de suporte, causa uma ventilação, causa um descongestionamento desse processo. Então, é muito importante a gente estar, inclusive, recebendo e pegando na mão de quem nos oferece ajuda e suporte e uma escuta, né? Um estar presente sem julgamento, né? Seria o ideal para esse momento. A Covid, ela mata diretamente, mas também um assunto que costuma ser abordado ainda como tabu, que é o suicídio, e se fala mais nisso no Setembro Amarelo, né? Mas a Covid também tem aumentado os casos de suicídio, seja porque perdeu algum ente querido, por questões econômicas, né? Essas mortes traumáticas são mais difíceis, assim, de serem, das pessoas reagirem. O luto é mais dolorido? A gente, às vezes, pergunta qual é o tipo de luto que é mais difícil de enfrentar, né? E eu penso sempre que o pior tipo de luto que existe é o seu,
porque ninguém vai viver essa experiência como você a vive dentro de você, com a dimensão que isso tem. Da mesma maneira, a vida. A pandemia gerou uma mudança de mundo que fez com que cada um de nós experimentasse a vida de um jeito diferente e a partir das suas próprias sensibilidades, dos seus próprios recursos. Para alguns de nós, toda essa exclusão de recursos que a pandemia trouxe para nós, né? A ausência do contato, do abraço, da aproximação, de identificar o rosto e as manifestações faciais em função da máscara, a natural reclusão que, com o tempo, isso foi gerando nas pessoas de ficarem mais no seu espaço, as mudanças relacionadas às crises financeiras, enfim, uma dimensão muito grande de mudanças, de limitações, para alguns de nós foi se tornando insuportável. A gente pode pensar pessoas que moram sozinhas, pessoas que construíam a sua vida a partir do social, pessoas mais afetivas, que então já não tinham mais o acesso, né, a esse suporte. Isso foi causando num efeito dominó, vamos dizer assim, né, a mobilização de diferentes camadas. E o suicídio entra por essa via, porque a ausência de todos os recursos que eu usava para viver me coloca numa condição de sem saída. Daí a importância da gente otimizar o máximo possível os nossos contatos e de resistir àquele fenômeno que dentro do isolamento é comum, da reclusão, da gente ir voltando para trás cada vez mais, porque também tem isso, assim, a gente sofreu muito para se adaptar ao isolamento. E uma vez adaptado ao isolamento, a gente sente um conforto, uma espécie de conforto muito grande. Sair disso também é difícil, né? Então, da gente poder resistir a esse fenômeno natural de reclusão, para ir em busca das pessoas, para chamá-las, para conversar, investir novamente nas relações. De modo geral, nós vamos ter que trabalhar muito nesse sentido na prevenção, e no que se refere ao suicídio, isso é muito importante, o resgate, o restabelecimento das relações. Falando um pouquinho agora, estamos chegando quase ao final do nosso programa, sobre como a sociedade está encarando, né, esse luto coletivo. A gente vê os números, 300 mil, 400 mil, 4 mil mortes por dia, né? E até eu trouxe como dado que quando teve lá a explosão das Torres Gêmeas, quando teve o incêndio na Boate Kiss, a comoção nacional e mundial que isso trouxe, né? Com tantos mortos todos os dias, vocês acreditam em banalização da morte ou é uma forma, como a sociedade está reagindo a isso? A gente está se esforçando bastante para poder sair disso, na verdade, né? É muito difícil perder alguém numa estatística. Quando a gente perde alguém que ama e essa pessoa cai dentro de uma notícia, como um número, uma estatística, despersonaliza todo o nosso processo de luto, despersonaliza a nossa dor, e não é incomum que a partir da banalização a gente entre num estado de luto não reconhecido, social inclusive, né? A sociedade como um todo também não está suportando mais ouvir falar sobre Covid-19, não está suportando mais entrar em contato com as notícias, e isso fecha canais de comunicação e de suporte também. Tudo que vai na direção de singularizar, reconhecer, validar, ventilar, abrir espaço, nominar, traduzir, vai ajudando a gente nesse processo. Se nós pensamos que para cada pessoa que morre existe pelo menos 4 enlutados, a gente tem uma população de milhões e milhões de enlutados no Brasil hoje. Aonde essa população está indo encontrar suporte? Muitas dessas pessoas não conseguem chegar a consultórios médicos, psiquiátricos ou mesmo psicológicos. Eles vão para dentro das comunidades e ainda assim a partir de recursos online, né? Porque a gente já não tem mais
tanto o acesso à presença. Então, nós precisamos nos esforçar muito para abrir esses canais de comunicação e oferecer esse reconhecimento. Do ponto de vista do luto coletivo, do social, é muito importante a gente abrir memoriais. Aqui na cidade de Caxias do Sul, a paróquia abriu um memorial online, onde a foto das pessoas podem ser colocadas, né? O bispo e os religiosos construíram esse trabalho muito importante. Cada pessoa que falece, a foto vai lá e todo mundo que conhece essa pessoa pode escrever alguma coisa. Se pode pensar um espaço onde a gente pode levar como familiar flores, objetos, né, relacionados às perdas da Covid-19. Enfim, a gente precisa reconhecer, a gente precisa contextualizar e concretizar as perdas no sentido das singularidades e das famílias, porque nós não somos um número, as pessoas não acontecem apenas, nós temos história, nós fazemos história. Flávia? Os nossos legados, né, Ana, tem muitos institutos no Brasil, muitos sites que estão sendo, então, dando essa atenção aos legados da pessoa. Eu me lembrei dos Irreparáveis, né, é o nome, que as pessoas escrevem o legado que aquela pessoa trouxe e deixou, né, então, era uma avó que dedicava muito amor àquela família, né, ele dançava e cantava como ninguém. Então, todos esses legados, eles vão traduzir e acolher para esse indivíduo e para essa família essa história. Porque ele morreu de Covid, mas não vamos esquecer que ele teve uma história anterior a isso, que a morte pode estar ocasionando um evento traumático, mas que a base disso a gente vai precisar, então, rememorar, como a Ana falou, recordar, o acessar também, para daí também fazer esse movimento de oscilação. Vamos pensar em hemisfério direito e esquerdo do cérebro? Quando a gente oscila entre esse hemisfério racional e emocional, a gente também produz um nível de oscilação. Então, acessar as memórias positivas e os legados vai gerar uma oscilação perante a dor e o pesar. E essa oscilação vai ir promovendo essa elaboração do luto. Uma oscilação positiva, né? Dentro dos grupos de WhatsApp das famílias, colocar vídeos, às vezes as pessoas têm gravado o som da voz daquela pessoa querida no seu telefone, né, no seu WhatsApp. Então, trazer isso para dentro dos grupos de família, para que as pessoas possam entrar em contato. E, claro, cada uma no seu tempo também, né, cada família no seu tempo. A gente precisa fazer esse inteiro, que a Flávia diz, né, para que a gente possa sentir que teve, com o tempo separar o que é morte do que é a pessoa amada, porque ainda que seja absolutamente doloroso e transformador, a perda é o ponto final de uma frase, a última frase no último capítulo de um livro inteiro da vida de cada um de nós. Então, com o tempo, a gente poder separar o que é da perda, da dor, do que é da pessoa amada, porque o próprio processo de luto é essa filtragem, onde a gente vai escolhendo com o que a gente quer ficar, né? O que é mais importante para a gente. Ana e Flávia, eu gostaria de pedir que vocês falassem novamente o Instagram do Instituto LUSP, como as pessoas podem conhecer melhor o trabalho que vocês desenvolvem, telefone de contato e também deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo, né? Não só aqui em Novo Hamburgo, né? Mas através das nossas mídias sociais, a internet, em qualquer canto do mundo, né? Então, pode começar, Flávia? Sim, eu gostaria então de agradecer, né? O Instituto LUSP agradece essa oportunidade, que a gente possa levar essa mensagem e essas palavras a diversos corações que talvez nesse momento estejam doloridos e estejam passando por esse momento de perda.
e que vocês, se necessário, possam contar com a gente, né? A Ana vai estar aí reforçando o nosso número de contato e a forma de acessar todos os serviços que o Instituto promove hoje. Obrigada, Flávia. Então, a gente pode se conectar pelo Instagram Instituto LUSP, no Face também Instituto LUSP, no telefone 54 30 28 0015. As pessoas que tenham interesse em participar dos grupos de apoio ao luto pela Covid e outros também, né? Outros lutos, podem entrar em contato pelo WhatsApp, nesse número, inclusive, com mensagens. E do ponto de vista da participação aqui, a gente quer muito agradecer, e porque sempre é muito bacana quando a gente se dá conta que a mídia ela pode funcionar a serviço da construção de um mundo melhor, do suporte à vida em comunidade social, não só uma mídia sensacionalista, né? Mas uma mídia que vem nesse vértice que tu trouxeste para nós desde o primeiro contato no WhatsApp, quando tu nos buscou, né? Desse suporte, do cuidado com a vida, né? Da importância de poder esse espaço alcançar a vida das pessoas e os recursos que a gente tem para utilizar. Eu acho que quando a gente entende, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que nós somos o que amamos e que amar é o que nos torna ser, a gente então começa a pensar que talvez a gente, com sabedoria, esperança, conhecimento, né, consiga atravessar, fazer essa travessia pandêmica, construindo sentido a cada passo, apesar de toda a dor e desafios que a gente vem vivendo. Então, quero muito agradecer em nome de todos as 34 profissionais que estão trabalhando aí, também em nome das famílias, né, porque a gente reconhece com eles também a importância da informação e vocês estão trazendo isso, né. Muito obrigada, um abraço a todos. Eu que agradeço e também parabenizo pelo importante trabalho que vocês estão desenvolve, né, em prol da comunidade, e também que é um serviço que pode ser acessado, como vocês falaram, de qualquer lugar do país. Então, todo mundo que esteja vendo o programa, está passando por um momento de dificuldade, tem o telefone que a gente está colocando aqui na tela, pode entrar em contato através do WhatsApp e acessar uma equipe múltipla, né? E treinada para trabalhar com essas questões de medo, insegurança, fobia e também o luto. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Flávia, por aceitarem esse bate-papo aqui conosco hoje. Termina aqui mais um Vitalidade. Conversamos hoje sobre luto causado pela Covid-19. Para isso, contamos com a presença das psicólogas Ana Reis e Flávia Daroldi, coordenadoras do Instituto LUSP, que é especializado em luto, trauma e emergências psicológicas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo programa.